Olá, amigos, olá, amigas, estamos iniciando nossa atividade dessa terça-feira, hoje é dia 11 de junho de 2024, né? Eu passei hoje pela cidade, aí realmente muito movimentada, eu nunca vi tanto movimento de automóveis em Porto Alegre como nesses dias. Não sei o que está acontecendo, evidentemente tivemos o problema da inundação, das chentes e tal, que acabou, de certa maneira, desmobilizando as pessoas e agora elas começam, então, a reverter essa situação e voltar, de certa maneira, à vida normal. De qualquer maneira, eu abdiquei um pouco de andar de carro, né? Porque realmente a gente, há 50 e poucos anos dirigindo, então chega no momento que, assim, olha, tá tão difícil, às vezes tu demorava 40, 50 minutos para chegar de carro num determinado local, se tu pega um ônibus, uma lotação, ou até um Uber, Uber evidentemente não, até porque ele concorre com os carros, mas um ônibus ou lotação, você chega até uma situação bem melhor. Eu, por exemplo, num trajeto que normalmente eu faço toda semana, que demorava 50 minutos de automóvel, eu até pego um ônibus, demoro 15 minutos. Então, enfim, cada um, né, escolhe a forma de se locomover na cidade, aquela que melhor atende aos seus interesses e, sobretudo, né, ganhar tempo, que é uma coisa importante. Bom, no programa de atividade dessa terça-feira, eu fico olhando aqui pro meu lado, o nosso convidado está aqui do lado direito, e digo assim, poxa vida, hoje é um duelo de gigantes. Jurandir Soares, obrigado pela tua presença. Prazer em reencontrá-lo aqui, né? É sempre um prazer estar aqui nesse programa, nessa companhia aqui, porque a gente, quando vem nesse programa aqui, a gente só tem a ganhar. É verdade. Só tem a ganhar, porque o elenco que participa desse programa é altamente qualificado e a gente interagindo aqui só faz um somatório. Né? Que beleza. Tem muitas pessoas que me perguntam, porque eu estava ausente do programa, mas eu tinha um problema, que eu estava fazendo um livro, editando um livro, sobre a história da contabilidade no Rio Grande do Sul. Um livro que continua, está sendo editado ainda na fase final de edição e tal, eu estou escrevendo ainda, mas leva muito tempo, demora muito tempo isso para fazer entrevistas, eram 20 contadores. Então, cada um leva 2 dias até tu escrever, reescrever e tal. Então, eu estou aqui de volta exatamente, estive ausente por causa dessa questão profissional. Depois, a coisa muito importante, eu como economista, tenho muitos colegas contadores, então a contabilidade é fundamental hoje. Eu até acho que a contabilidade, do ponto de vista da empresa, é melhor, é mais eficiente para as empresas do que a economia, que é uma coisa muito macro. Também, Afonso Praça Batista. Afonso, obrigado pela tua presença, é sempre grande honra tê-lo aqui. Prazer é todo meu. E antes, deixar bem claro que é uma bancada de gentlemen, né? São homens muito gentis. Eu acho que tem que redistribuir essa questão dos gigantes aí, dar grande parcela ao Jurandir. Eu sou apenas um aprendiz. Eu aprendo muito aqui. Que modéstia, né? E eu, sabe que eu não sou um sujeito modesto, porque me faltam argumentos. Geralmente eu sou soberbo, mas nesse ponto realmente eu sou um aprendiz. É inarredável essa ideia. E aí eu fico com essa observação do Afonso Praça Batista, eu concordo inteiramente com aquela expressão que diz que a humildade é a maior de todas as virtudes. Né? Então, humildade, sim. É importante. É sempre importante, é sempre muito bom. Né? A arrogância é que é danado, né? A arrogância é que é uma pessoa arrogante no meio, assim, ela é tóxica, né? Tu não consegue conviver com a pessoa. Já que nós começamos a bater um papo antes de entrar no esporte, é uma questão interessante essa questão dos relacionamentos humanos. Né? Eu faço palestra sobre isso, voltei a fazer agora, e outro dia estava conversando com o pessoal do Sicredi, fazendo uma palestra lá, e as pessoas, assim, estão questionando essas questões, né? Por que as pessoas estão tão aflitas, tão ansiosas? Mas é evidente, nós vivemos numa situação de uma guerra espiritual no mundo todo. Né? Nós sabemos disso, tem muitas pessoas que não acreditam nisso, mas é uma guerra, está escrito isso. Então, tu tratar com as questões das relações humanas hoje é uma coisa muito importante e muito sensível essas relações. Sim. Por isso que é importante assim, essa troca, a pessoa ser humilde para saber trocar, né? Porque nós vivemos de trocas, né, Jurandir? Não, e depois o seguinte, né? É um eterno aprendizado. Tu vai e tal, né? Eu já vou para os meus 81 anos, sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo, dia a dia, no cotidiano. Não, e também uma coisa, né, o Praça Batista, ensinando também, né? Aprendendo e ensinando. Mas troca, isso daí é o natural. É uma troca, né? Daí é o natural. É uma troca que a gente faz, né? O ensinar é um ato de carinho, né? Existem pessoas que guardam para si o conhecimento, são um pouco egoístas e, sobretudo, tem alguns que gostam de transparecer o conhecimento justamente para ganhar os louros. Olha como é inteligente e tal, então só fala em público. E tem pessoas extremamente generosas, eu conheci na profissão, advogados em que tive o prazer, né, na necessidade de pesquisar antes aquelas situações, olha, o que eu faço, que me passavam graciosamente, com muito prazer, o seu potencial, assim como se ensinassem um pupilo. Mas eu, por exemplo, sou oriundo do interior, a gente aprende muito com os bichos, muito com os animais. E me lembro que quando se estabelecia a questão do advogado, que era um advogado soberbo, que chegava dando pontapé na porta, mostrava o seu poder, e via aquilo ali e descobri na natureza, através de um cavalo. Um grande ensinamento, era um cavalo enorme, 1/4 de milha, muito pesado, que meu avô tinha, e esse cavalo não tinha tramela que ele deixava fechado. Por quê? Porque ele se escorava na porta, ia forçando, até que abria um nó da corda, do top, ou ele mordia. Ele tinha sempre um jeito para fugir. Então, nas situações da vida, a gente escapa de qualquer situação difícil com um jeito. A pontapé, com arrogância, os animais nos ensinam também, pelo que tu falaste aí, uma coisa interessante, que tu citou a expressão que para mim é mais importante para o ser humano, que é a liberdade. Os animais também apreciam a liberdade, né, Jurandir? É por isso que não dá para se aturar, é prender passarinho, não. É verdade. Eu tenho uma convivência diária com os passarinhos, porque eles vêm lá no meu terraço, tem ali os arbustos, botam uma banana ali e tal, assim, ali. E eles aprendem, né? Eles vêm lá, estão sempre lá. E aprendem, então, ali diariamente. Outro dia chegou lá e reclamou como é que é, não tem banana ainda. Não é soberba que eu vou dizer, mas eu li um texto que é atribuído a Aristóteles, no chamado Mundo Animal,
ele diz assim que o ser humano que não gosta de animal não é um ser humano, por completo, né? Então isso, de certa maneira, diz muito dessa relação que nós temos com os animais. Eu adoro cachorro, adoro tudo que é tipo de animal, não só aqueles peçonhentos que são, enfim, perigosos, mas de qualquer maneira, essa também é uma coisa que dá uma identidade nossa com o mundo, né? Sem dúvida nenhuma, até porque a questão do animal peçonhento, muitas vezes, agir de maneira hostil com o animal, é claro que não matar por uma vontade própria, mas repelir ele, ou se for uma questão de sobrevivência, é por sobrevivência, né? Não é aquela situação de maus tratos puro e simples. Mas os animais domésticos são uma beleza, com certeza. Né? É beleza. Eles Gato, enchem uma casa, cachorro, né? Eles dão muito ensinamento para as crianças. Eu tenho netos assim que respeitam muito os animais, né? E eles aprendem esta troca, né? Porque não só a troca nossa dos humanos, tá, mas com os animais. Isso é muito lindo de ver. Como os animais retribuem para eles. Eles dão o carinho e recebem a proteção do cachorro. É verdade, é verdade. Mas sabe que eu talvez eu vá receber uma vaia, principalmente do telespectador, que é o seguinte: eu acho que tudo na vida é equilíbrio. Né? Entre o remédio e o veneno é a dose. E eu vejo muita gente defendendo os animais, é uma defesa incessante dos animais, e esquecem de crianças. Esquecem de, sabe, muita gente que vê assim, meu Deus do céu, se gastasse metade do que bota num cachorro, ou que bota em utensílios para o cachorro, e doasse aquilo para um abrigo, ou doasse 1 hora, 2 horas por semana num abrigo, ou num centro oncológico, em que as crianças estão ali, enfim, dessem, porque a criança é o amanhã. E isso marca. Um adulto, uma pessoa poderosa, um homem de cabelo branco que dá uma atenção para uma criança, marca para a vida inteira. Então nós não podemos abandonar as nossas crianças também. Porque eu vejo uma substituição, principalmente do jovem adulto. Não quero ter filho. Daí tem 3 gatos, 4 cachorros. Chama os cachorros de filho. Há uma substituição. Hoje há uma substituição. Talvez seja uma questão minha. Por quê? Primeiro porque eu me criei com Doberman, imagine. Com Doberman. E simplesmente o cachorro para nós lá fora, ele tem serventia. Ele serve para ajudar no pastoreio do gado, das ovelhas, proteção. E ele serve para proteção, para dar sinal. Então ele não serve como um animal de companhia. E essa situação entre o urbano e o rural é que me traz um certo choque. Eu acho que nós estamos deixando de dar atenção para as nossas crianças. E este momento, né, foi muito bom ter focado assim o Praça Batista, porque nesse momento nós vivemos exatamente uma situação bem emblemática em relação a isso, dos humanos e dos animais, e os dois sofreram, né? Eu vi cenas assim que quem gosta de animal, e também de ser humano, tu vê os seres humanos afogados, pessoas, enfim, não dá para falar sobre, mas cachorros amordaçados, porque estavam presos na sua residência e morreram afogados, quer dizer, então isso tudo impacta muito. Não, eu vi um gato que ficou entre a grade e a porta. E ele ficou ali, estava o cadáver dele ali, já seco, né? Quando desceu a água, morreu afogado para o bicho ali. Só que é o seguinte, eu vi muito mais badalação da grande mídia a respeito do salvamento e do serviço veterinário do que do serviço com as crianças, de uma obra de lúdico com as crianças, como, por exemplo, as crianças ficam em abrigo sem brinquedos, perderam tudo. Né? Ontem mesmo houve uma operação, me parece que a secretária de Educação do município de Porto Alegre, se não me falha a memória, e eu acho que sim, mas é uma obra, e eu vou pesquisar aqui para dar o dado certo, que eles fizeram Mochila Cheia, que foi uma campanha governamental, e já vou ver a fonte, para ajudar as crianças a melhorar na sua autoestima, porque perderam o material escolar e agora, e que gostam disso, gostam do caderno novo, do lápis novo, para começar e ter um incentivo à educação. Isso é uma coisa muito interessante. Perfeito. Depois dessa nossa digressão inicial filosófica, importante, né, porque acho que é uma coisa bem momentânea e diz tudo a ver com... Eu, na verdade, tenho, como torcedor, né, eu fico um pouco ofuscada a minha visão criteriosa e imparcial. Então eu tenho esperança que o Grêmio, como uma forma de prêmio aos flagelados, é tudo que nós vivemos, inclusive uma demonstração, digamos assim, da fibra gaúcha, da fibra da bandeira do Grêmio, que defende isso há muito tempo, possa levantar um caneco ante essa adversidade, vai ser um feito heróico. E eu acho mais fácil o Grêmio ter uma capacidade de fazê-lo na Copa do Brasil do que na Libertadores da América, até por causa dos virtuais adversários que virá já, vindo pelo meu gosto, enfrentar o Fluminense, que é o atual campeão. Agora, quanto à questão do JP Galvão, Jurandir, eu tenho uma questão, eu fiz uma reflexão sobre o JP Galvão, porque eu não posso acreditar, eu não acho normal determinadas paixões do Renato Portaluppi. O Renato tem algumas paixões. O Renato deixou o Cuiabá no banco o ano passado inteiro para jogar com o Reinaldo. O Reinaldo é um sujeito que ele tem sociedade com televisor, com alguma fábrica de televisor. Eu tenho certeza que muitos gremistas quebraram a televisão nas entregas do Reinaldo no ano passado. É raro as vezes que ele não entrega na intermediária amiga para o contra-ataque e que nós não tenhamos ali pelo menos um suador para tirar o adversário da nossa área. O JP Galvão, não poucas vezes eu vi ele com 2 marcadores em cima dele. É claro e ululante que ele teve várias chances que ele perdeu tempo de bola, que ele não conseguiu dominar, que a bola bate na canela, e ele tem uma grande falta de chance. Mas eu acredito que a visão do Renato com o JP Galvão é justamente porque ele é um jogador que tem uma certa capacidade no que se refere à questão de estrutura física, ele corre muito e tem que deslocar o marcador.
Né? No todo, talvez ele seja o tal jogador, aquele que joga sem a bola. Porque não tem outro motivo, porque a bola é a maior inimiga dele. Se existe uma inimiga para o JP Galvão, é a bola. Então ele é o jogador que joga bem sem a bola. Ele corre e as pessoas correm atrás dele. Só pode. Porque não tem como. Não existe. A questão, por exemplo, agora que daí vai para outro lado, que é junto com a questão do jogo do Estudiantes, que eu não vi, eu só vi os lances. Mais uma vez, uma falha do nosso zagueiro, Rodrigo Eli, que não alcançou o cabeceio da bola. Né? Mais uma vez, nós ficamos disponíveis a isso. Então, eu tenho muito medo no aquecer dos campeonatos, que, novamente, ao invés de nós termos um medo de nós não termos ataque, porque ataque de qualquer maneira, mesmo sem o Diego Costa nós temos ali, o Soteldo, temos o Gustavo próprio Nunes, Cristaldo, Gustavo Gustavo Nunes, Nunes, nós temos uma questão mais ofensiva, é a nossa zaga. Se nós começarmos a furar novamente, daí é de chorar no canto. Mas duas pontuações a respeito do que tu disse, né? No caso do JP Galvão, tem 2 pela frente, tá ali no meio e tal. Esses mesmos 2 pela frente, o Diego Costa encontra também e dá um jeito de escapar. E às vezes 3, né? De escapar e de criar situações, né, de gol para ele ou para os seus parceiros. Quanto ao gol, sabe que eu isento o Eli pelo seguinte, porque ele foi o cara que mais tirou bola de cabeça dentro da jogou área. muito bem essa partida. Ele é um dos caras que mais tira. Quem se encolheu e é um bom jogador, o João Pedro, lateral direito, eu acho ele um bom jogador, marca bem, apoia bem, mas não cabeceia nada. Cuida ele não cabeceia, ele não pula com o adversário para cabecear. Ele se escora nas costas do adversário. A imagem deste gol que o Grêmio tomou é impressionante, porque ele está encolhido nas costas do jogador que cabeceou. Ou seja, ele deixou o jogador completamente livre. Era dele. Ele que tinha que pular com o jogador. Porque a bola já tinha passado do Eli, estava longe do Eli. E era ele que tinha que pular. E ele se encolheu. Tá assim, ó. A imagem é impressionante. Ele encolhido atrás do atacante. Então, por isso que eu exemplo ele aí passou. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem essa partida. Aliás, tu falasse, Jurandir, acerca da questão do cabeceio, né? Tem muitos jogadores que a gente tem. O João Pedro é um desses aí. Eu era muito amigo de um jogador argentino que era do Grêmio. Sempre friso que a minha mãe era argentina, tem muitos parentes lá ainda. E Alfredo Domingo Alberto. Uma vez cheguei pro Alberto e assim, nós estávamos almoçando lá em casa. Ele e o Humberto Ramos iam almoçar muito lá em casa. Disse, Alberto, por que tu não cabeceia, Grêmio? A bola veio e tal, eu não quero bater cabeça com cabeça. Ele tinha visto, lá era um jogo contra o Huracan, lá atrás, um jogador que acabou morrendo depois, teve problema de cabeça, e ele nunca mais se cabecear. Então, daqui a pouco, tem jogador que se preserva em relação a isso, né? Mas um zagueiro não pode se Sim, o zagueiro tem que saber cabecear. Não pode flutar. É verdade. Que o João Pedro, ele não pula nunca na cabeça. A bola vem no alto, ele tenta dar uma deslocada no corpo do adversário para a bola passar, para depois ele ir ao encontro dela, mas assim, pular, tentar se impor ao atacante, ele não consegue. Praça Batista, nós temos que falar do outro grande também time do Rio Grande do Sul, né? Que é o Internacional. Claro. Isso é o que mora no teu coração. Que joga não tem um programa que participe e não fale em Beira-Rio. Eu, como apresentador, eu tenho que fazer assim. Ó, o Internacional joga contra o São Paulo na quinta-feira também, mesmo horário do Grêmio. E começando por ti, o Praça Batista. Onde é em Caxias, o jogo do Inter? Não, é em Criciúma. Heriberto Rilson em Criciúma. Bom, o Internacional é uma coisa engraçada, porque na verdade dizem que os vestiários, a parte de baixo do Beira-Rio está vazia esperando a remodelação, né? Mas diz que o gramado já está em ordem e já pensam em jogar no Beira-Rio já em julho. Lá ontem e realmente tá todo plantado, tá bem. Estão trabalhando muito já na finalização do processo. Eu acho que o problema do Internacional não é um problema tático. Eu escutei um sujeito grande, de uma estatura considerável, um ex-presidente, eu acredito que foi de um ex-presidente do Internacional, que o problema do Cudê é que ele está meio confuso com a quantidade de jogadores bons. Ele está um pouco, ele está meio confuso. Não sabe mexer as peças. Exatamente. Eu não tenho muita confiança nesse argentino, que de vez em quando ele pega a mochila, vai embora, dá um tchau e deixa todo mundo pendurado pelo pincel. De qualquer sorte, não achei bacana o comportamento dele no outro jogo, embora tenha sido um comportamento humano de reação contra a torcida. Nunca é bom técnico ficar contra a torcida pega no pé, e só pega no pé porque não ganha, porque se ganhar não tem problema. O grande problema do Internacional é anímico. O problema do Internacional não é saber comando técnico, tático, ouvir algum técnico, tem que achar um psicólogo. O Internacional, em jogos decisivos, ele evidentemente pipoca. Ele pipoca. Então, assim, vai jogar como nunca e perder como sempre. Quando a questão do São Paulo, o São Paulo é um time, pelo que vejo, mediano, um time de meio de tabela, o Internacional pode aí acumular mais 3 pontos. Eu acho que é mais fácil, nesses dois embates, o Internacional ter sucesso do que o Grêmio, mas eu cravaria um empate entre Inter e São Paulo, e provavelmente o Flamengo vai tirar o pé em solidariedade à reconstrução do Rio Grande do Sul. É mesmo, é? Vai tirar o pé. Não, vai tirar o pé. Vai tirar o pé. Não tô dizendo que não vai ganhar. Por quê? Por causa da questão de disparidade técnica. O time do Flamengo tem mais qualidade que o time do Grêmio. Embora tenha tido tropeções, né? Ricos aí durante o ano. Enfim, o Tite é um técnico contestado. E eu até acho, vou dizer uma coisa para os senhores. Eu acho que a nosso campeonato, se nós encarássemos como uma liga, deveria ter limitadores de investimento. Essa situação de ter times que são com recursos infindáveis, que têm uma capacidade financeira muito maior que as demais, tira realmente a qualidade. Eu acho que tinha que ser meio cartismo, tinha que ser todos com o mesmo motor e todos jogarem mais ou menos a mesma situação. Me parece que a Liga Americana, aquela do Inter Miami, do Messi e do Luizito Soares, é assim, o time, a instituição tem um teto para gastar.
E bom, mantém um equilíbrio, mantém-se equilibrada a liga. Essa história do Flamengo todos os anos ter um time consideravelmente mais qualificado por causa do peso do dinheiro. Se tu estabelecer aqui no Brasil um teto, os caras dão um jeito de furar esse teto. Aí tu sabe como é que é a coisa. Não, a gente faz que nem a Dilma, a gente dobra o teto. A gente tem a meta e depois a gente dobra a meta. Internacional de São Paulo. Agora o Kudê, ele realmente deve estar atrapalhado com tanto jogador, mas ele pediu, né? Tempos passados esse canchou, era curto, o elenco é curto. E aí a direção deu um enorme do elenco. O treinador é curto, ele tá se vendo. Um dos melhores elencos do Brasil. Acredito que aí, tirando Flamengo e Palmeiras, o elenco do Inter é o melhor que tem. E ele não está sabendo administrar isso aqui. Contra esse time medíocre lá, que ele jogou no Equador, tomou um sufoco, quer dizer, conseguiu fazer um gol no final do jogo, ainda tomaram mais sufoco. Aí, lógico que o torcedor vai protestar. Desculpe. O torcedor protesta, mas o treinador tem que ter compostura. Não pode fazer aquilo que ele fez terminado o jogo, querer brigar com o jogador. Ele levou um chega para lá de algum membro da comissão técnica dele, que estava com o fardamento da comissão técnica, não sei exatamente quem é, mas tamanho o absurdo que ele estava fazendo, o cara chegou, deu até um empurrão nele, né? Para com isso, para com isso. Segundo notícias não oficiais, né, aquelas fofocas que são ditas em programa de televisão, não é poucas vezes que ele tem um chilique, que você tira na parede, quebra as coisas. Aconteceu isso, me parece que num desses jogos aí, já esse ano, que tiveram que fazer ele se conter para voltar a respirar. Estava esperando até que ele pedisse demissão. Eu só não me lembro a oportunidade. Aliás, a campanha Mochila Cheia é do governo do Estado. E foi lançada. Que o nosso Afonso Praça Batista é um grande criador. Que tu crias o quê? Além de caso? Pulga. Não crio nada. Meu pai criou, mas já encerrou as atividades, fica só olhando para o campo. Nós arrendamos lá a propriedade para arroz ou soja. Agora, esse foi o primeiro ano de soja, infelizmente, assolado por esse alagamento. E o arrendatário foi entrar com as máquinas para colher na segunda-feira, dia 29, dia 30 começou a chover. Perdeu infelizmente, toda a lavoura no pé. Eu acho que seria o caso de postergar a Expo Inter, né, então, para novembro, né, início de dezembro, talvez, unir perto para o final do ano. É uma época ruim, porque está todo mundo envolvido com o plantio, mas nós não podemos esquecer a capacidade de empreendedorismo que a Expo Inter acaba por propagar e, sobretudo, por dar ao agricultor, né? Uma grande festa, é um case de sucesso no Brasil inteiro, é a maior feira agrícola da América Latina. Então, acredito sinceramente que cancelá-la, não. Postergar, sim, porque o momento agora é de centrar as atenções a toda essa questão de reconstrução mais aguda. Eu agora, se o senhor me permitir, eu gostaria de dar uma notícia de utilidade pública. A Carmen's Club, que foi para a Rua Pelotas em função do alagamento, voltou para o Olavo Bilac. O ponto tradicional lá, né? Exatamente, voltou para o antigo endereço. Então, isso é uma questão de utilidade pública. Então, como frequentador assíduo, tu já... Não mesmo, sou só um comunicador. Eu tive um certo probleminha uma certa vez, né? Porque eu trabalhava no Jornal do Comércio, fiquei lá 15 anos, assim eu fiquei um pouco mais de tempo. E uma certa vez eu cheguei com o meu carro, não tinha onde estacionar, tive que fazer umas voltas nas quadras e só tinha um lugar para estacionar. Adivinha onde? Na esquina? Na frente. Aí eu coloquei meu carro ali, nem sabia que existia ali essa casa, sério. Ah, claro, sim. Não sabia. Aí fui pro jornal e tal. Chegando em casa, a patroa, vem cá, o que tu tá fazendo lá? Faz aonde? Tá no jornal. Como? Aí até explicar que não tinha vaga no jornal, não tinha vaga nas imediações e que a tia Carmen tinha reservado pra mim. Falta um abençoado para passar na frente e dizer, o carro tava parado. O carro tava parado na frente. E outros vão dizer que ele desceu e entrou. Falei, então realmente... Tinha mudado, é notícia de jornal, tinha mudado o endereço fazia muito pouco tempo. Foi para lá, para o antigo La Barca, que era na rua Pelotas, na rua sem saída aqui, né? Do bairro Floresta. Um beco. É um beco, exatamente. É uma travessa da Farrapos. E tinha mudado há muito pouco tempo. Inclusive tinha vídeos lá das pessoas resgatando a coitada da Carmen. Que é, sem dúvida nenhuma, ela é política porto-alegrense, empreendedora, empresária, teve outros segmentos em Porto Alegre, é uma figura, a Carmen é, sem dúvida nenhuma, uma personagem de Porto Alegre. Não, uma empresária de grande sucesso, né? Não tenha dúvida, notoriedade. Notoriedade. E vida longa, a Carmen's Club. Apareceu até a foto dela sendo resgatada na enchente. Não, de maneira, claro que dentro da situação do drama, a gente tem que entender o drama, mas tem até um lado... os fatos da enchente teve lados cômicos, teve pessoas que foram resgatadas que cantavam, pessoas pobres. Então, olha, eu larguei minha casa para andar num cruzeiro, a pessoa estava sendo resgatada, mas com bom humor, encarando bom humor. Minha mãe me contou uma de um sujeito que entrou na casa, a casa toda enlodada, aquele momento de destruição total, e a mulher na porta, não acreditando, ele gritava, Jack! E ele saiu no meio daquele monte de barro e tal, e ele encontra a garrafa de Jack dentro e diz, tu sobrevivesse, o rio não te levou. Então tem pontos que são realmente engraçados. E a Carmen, de colete dentro do bar, fomos resgatadas, realmente foi um ponto alto nesse momento. Se nessa bancada alguém poderia dar esta notícia, só podia ser o Afonso Praça Batista. Que sou uma pessoa bem informada. Exatamente por isso. E com relação a essa questão de barco, aí eu como moro em Batista, volto.
chamadas leis de mercado, né? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar economia, lá no começo de 70, o professor chegava e dizia assim, ó, a questão da importação e da exportação torna o mercado mundial regulador entre si. Ou seja, se tu não tem produto interno, tu importa. Se tu tem excesso, tu exporta. Né? Então, esse caso, né, o Praça Batista, está muito claro que foi algo fraudulento, que não tinha condições de ser realizado porque não havia a razão para isso. Eu tenho muita cautela para apontar sobre questão fraudulenta, porque, na verdade, por dever de ofício, a presunção de não culpabilidade, de inocência, ela deve imperar, ela é uma garantia constitucional. No entanto, eu vou fazer uma provocação muito pesada aqui, que é exatamente a seguinte. Sabe que hoje o plebiscito, o referendo, são coisas extremamente velhas no Brasil, desnecessárias. Não estou falando de inteligência artificial. O clamor da rede social, quando não está naquela bolha do algoritmo, entendeu? Consegue trazer a inconformidade ou a opinião do povo como um todo. A minha avó, com 90 anos, tem rede social. Então ela pode, efetivamente, ela emana suas opiniões ali. Bom, muito provavelmente a gente consegue uma temperatura, se o povo está aceitando ou não determinadas ações do governo. O PT veio e chegou em 2002 com muita tranquilidade. Continuou o programa do Fernando Henrique, principalmente econômico, e inclusive agradeceu ao Malan, o Palotti agradeceu ao Malan o que eles tinham feito na economia. Depois publicamente batiam, mas o PT faz isso. Ele amassa na alcova e na rua fala mal. O que acontece? Então eles chegaram com calma, eles chegaram para não ter temor. A volta agora, essa volta em 2022, para minha tristeza, eles voltaram sem cerimônia. E sabe por que eles voltaram sem cerimônia? Eu não estou falando aqui do Lula, eu até defendi o Lula, eu acho que o Lula foi vítima realmente de excesso do Poder Judiciário, acho que não tinha provas categóricas, existiam coisas, e acho que processualmente nós não podemos discutir muito a questão ele foi descondenado, houve uma nulidade do processo, está acabado o assunto. Mas está aprovado para os livros de história que aconteceu o Mensalão e aconteceu o Petrolão, e a cúpula do Partido dos Trabalhadores, efetivamente, junto com outros partidos como o MDB e PP, pilharam a Petrobras. O próprio presidente da República atual, a tese da administração pública, estabelece isso. Houve maus feitos no nosso governo. Ele fala isso. Houve corrupção. Ponto. Mas só que, para o judiciário, não houve. Não ligado a ele. Agora está ligado na outra situação. Eles confessam isso. Houve delações. As pessoas não podem ter inventado a história. Muito bem. Agora, parece que o Partido dos Trabalhadores, como foi reposto no poder pelo povo, diz assim, ó, não importa o absurdo que a gente for fazer. O povo vai continuar nos reconduzindo ao poder. Por quê? Porque a culpa é do povo. A culpa é do povo que não tem o senso crítico. Ora, pelo amor de Deus, golpe mequetrefe. Porque a demissão, o pedido de demissão do secretário 02 do Ministério da Agricultura demonstra efetivamente que existia maracutaia. E existe maracutaia principalmente em lesão às leis estabelecidas como autopromoção de ação do governo, ação que mexe na economia. E o que acontece? O povo fica ali. Sabe? A impressão que dá é que é um bando de interesseiro. Ah, não, mas é que nós vamos comprar o arroz a 4 pila. Não vamos discutir, vamos deixar isso passar. Então o que acontece? Não adianta. Nós temos que deixar como está. Como está. Não tem grita, briga e nada acontece. Por quê? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que nessa equação o PT voltou agora sem cerimônia, meu querido senhor. Eles vão continuar. Se não fosse a gritaria de muitos corajosos gaúchos a respeito disso e do escândalo do leilão, ia passar a brancas nuvens e eles iam dizer que era fake news. Mas voltou e com um explícito, escandaloso apoio do judiciário. O Toffoli, ministro Toffoli, anulou todas as delações, anulou a multa da Petrobras, anulou todos aqueles depoimentos que foram dados por aqueles que se locupletaram das questões relacionadas às falcatruas, que devolveram o dinheiro da falcatrua. Veja só, aquele tal de Pedro Barusco, só ele devolveu 100 milhões de dólares. Sabe o que é isso? O cara devolver do dinheiro que ele havia afanado, melhor dizendo. Certamente não devolveu tudo. E não devolveu tudo. Né? Chamamos então, de direito de verba incontroversa. Essa não tem discussão. Era motivo de roubo mesmo. Né? Então, os caras devolveram e aí se anula. Não houve nada. E por outro lado ainda, aqueles juízes da Lava Jato que fizeram todo o levantamento, que fizeram as condenações, agora eles estão sendo alvo, né, de denúncias de investigação e sujeitos, né, até a serem afastados dos seus cargos, no mínimo, afastados dos seus cargos. Corrupção é tipo penal, né? Corrupção é crime, né? E com exceção do Sérgio Cabral, eu acho, da lista ali, todos estão soltos. Né? Não, o Sérgio Cabral também. Sérgio Cabral está solto. Não, está solto porque está em liberdade provisória. O processo continua, mas assim... Até tema de carnaval. Né? Eu acho que assim, eu vou ser bem sincero com o senhor, porque eu odeio hipocrisia, sabe? Eu odeio aquele ponto de um peso e duas medidas. As pessoas falam errado, 2 pesos e 2 medidas. Não, 2 pesos e 2 medidas é certo. Tem 2 pesos e 2 medidas disso. Não, é 1 peso e 2 medidas. 1 peso, uma caneta. Eu digo, eu acho ela bonita, ela é minha. E o Júnior diz, ela é brega, ela é dourada, eu não usaria nunca. Bom,
É diferente. Tem duas medidas para essa. Exatamente. Um peso, duas medidas. Então, o que acontece? Na política, principalmente nessas duas greys que separam o país, que é o pró-lulismo e o pró-bolsonarismo, geralmente é o seguinte, a ação é a mesma, a ótica é diferente. Se foi o meu adversário, eu quebro o pau, se for o meu aliado, eu passo o pano. Isso é muito triste. Por quê? Porque nós vamos diminuindo cada vez mais uma régua de moralidade e aumentando a hipocrisia. Às vezes as mesmas ações feitas pelo nosso adversário são feitas pela gente, mas como são feitas pela gente, a gente diz, mas não foi tão mal assim, mas pelo adversário, senta no cacete. Então assim, a corrupção é um fenômeno humano, antes de mais nada. Um cara chamado Francisco Carnelucci diz que o litígio humano existe porque os bens tutelados são limitados e a ganância do homem é ilimitada, a pretensão do homem é ilimitada. Então tem que ter balizador, tem que ter limitador. E principalmente quando nós estabelecemos um estudo em que a política nada mais é do que uma corrida para a manutenção do poder, é aí que fica a situação complicada. Não existia hora mais, e não existe hora nenhuma, né? Que possa existir uma catástrofe, que possa ocorrer uma catástrofe como nos está afetando, do que num ano eleitoral, em nível municipal, há 4, 5 meses da eleição. Né? Então, infelizmente, por exemplo, vou dar um exemplo, trazido aqui, notícia em nível nacional, o meu município virou manchete, um município em que tem, Palmares tem 1,5 Porto Alegre em território. Porto Alegre tem 496 km², Palmares tem 950. Quintão pertence a Palmares. Nós temos um raio de Quintão pertence a Palmares. E 50 quilômetros de raio. Né? Ela é irrigada pela Lagoa do Casamento, Lagoa do Capivari. Foi alagada em função da cheia da Lagoa dos Patos. E, infelizmente, Palmares chegou nas mídias, né, por causa de 3 vereadores acusados pelo grupo, pela GAECO, pela delegacia, dizendo que estavam malversando doações. Né? Então, um vereador do PT, um vereador do PL e outro vereador do União Brasil. Sendo que 2 do PT e do União Brasil, vereadores que já são pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito na próxima eleição. É de uma tristeza isso, porque não é em Palmares. Palmares só apareceu na mídia. A quantidade de agente público que se autopromove através da desgraça, usando a solidariedade nacional. Pessoas pobres pegaram uma sacolinha para entregar. Teve uma senhora que foi televisada numa grande emissora de televisão que estava levando um pacote de papel higiênico. Ela disse, eu não tenho mais condições, eu vou oferecer o que eu tenho para botar no caminhão de donativo. Esses donativos, os donativos do vereador do PL, e eu reservo aqui a mídia por 2 motivos, um por reserva minha e a outra porque eu não vou dar mídia para quem realmente não merece, não vou dar nome aos bois para quem não merece, e a comunidade conhece. Simplesmente o do PL foi acusado de que estava tomando para si as cestas básicas do poder público municipal e as distribuindo. E os 2 outros vereadores conseguiram melhorar a situação, segundo informações da Delegacia de Polícia. Mediante a confecção de documentos fraudulentos que iludiram a Secretaria Extraordinária, isso aqui são dados do delegado, ou seja, mediante a ação de falsidade ideológica, eles conseguiram fazer com que a Secretaria Extraordinária do Governo Federal fizesse, então, a entrega de donativos amealhados de populares da sociedade civil para que eles pudessem fazer a distribuição, eles vereadores. E ainda tem a desfaçatez de dizer que não tinha interesse eleitoral por trás, que não tinha pré-campanha, que não estavam ali. Continuam fazendo a pré-campanha no momento em que estão se defendendo, dizendo que estavam defendendo os flagelados. Flagelados como? Quilombolas, movimentos sem terra e comunidades indígenas. E o Quintão, que não foi afetado pelas enchentes. Eles pegaram as 18 toneladas, foi prometido 18 toneladas de donativos para as pessoas que foram flageladas pela enchente. E flagelado pela enchente é quem teve que sair de casa, que a casa foi alagada. Porque eu também não trabalhei o mês inteiro. Eu não preciso. Eu tenho dinheiro guardado. Mas eu também trabalhei o mês inteiro. Então, assim, e eles têm a desfaçatez de dizer que eles estavam ajudando. Quilombolas, que não foram afetados. O movimento quilombola de Porto Alegre recebeu porque foi afetado. Palmares não teve isso, que é lá na localidade de Baquari. Assim como o movimento sem terra na Granja Vargas, que também não foi afetado no alagamento. A lagoa não chegou até lá. E Quintão. Caminhões, fotos e vídeos de autopromoção. Estou falando de Palmares porque tenho conhecimento de causa, mas existem outros mais. É um sistema endêmico. Então, a corrupção a que a gente vê, geralmente é aquela que aparece no jornal e é encastelada. Mas o ser humano, ele é corrupto. E tem o corrupto e o corruptor. Tem aquele que dá e aquele que recebe. E é sempre atrás de vantagem. Vantagem indevida. Então, eu peço desculpas por ter me prolongado, mas é que realmente esse tipo de assunto me traz nojo. Quem faz esse tipo de coisa é chinelo. É gente chinelo. Mesmo que seja gente com poder, mesmo que seja político. E deveria sim ser expurgado nas urnas. Mas o povo
Uma fatia do povo é sem vergonha, apoia e defende. E vai votar neles. E vai votar neles. Esse que é o problema, né? Vota neles. E tu fizeste um relato muito Contundente também, né? contundente e muito explícito a respeito de uma situação que a gente sabe de ouvir falar aí a respeito de Palmares, assim como de Alvorada, como de Eldorado, de outros municípios aqui. Aquele secretário que estava com treta com a história indícios, de novo, presunção de não culpabilidade, indícios, é tudo indício. De compra de cesta básica mais cara, que seria a forma de filtrar o dinheiro público na compra com o supermercado. Mas houve um problema na nota fiscal. Pelo amor de Deus. Sabe? As pessoas têm a capacidade, num momento de angústia, de conseguir ter a engenhosidade de fazer algo para talvez lá na frente conseguir a justificativa. E o pior de tudo é isso, né? Referendando, que essas pessoas acabam sendo eleitas. É impressionante o eleitorado, como é tacanho e como ele vai atrás assim de efeitos midiáticos. Eu sempre digo, se o Fernandinho Beiramar se candidatar ao Senado Federal, vai ser eleito. É uma figura de expressão do Brasil. Baita do ladrão tá preso. Mas esse é o sentimento dos ambientes que são cooptados e administrados pelo crime organizado. Se você for dentro de um ambiente que é ali capturado pelo crime organizado, aquelas pessoas que ali vivem, poucas têm uma visão crítica pelo cometimento do crime. Poucos têm. Ninguém vai dizer assim, não, ele trafica drogas, ele tem armas. Não, por quê? Porque ele tem o beneplácito, ele tem a segurança, ele tem o apoio social, ele tem a ajuda contra a violência, está ali naquele momento. A mesma coisa acontece com o político, que falando que está fazendo uma ação de caridade, eu estou ajudando quem está com fome, mas está fora da regra. Quando ele assume no primeiro dia, ele faz um grande voto. Qual é o voto? De defender a Constituição e as leis, ou seja, o propósito de um jogo de futebol é botar aquela esfera dentro daquele arco. Muito bem. Só que não pode botar com a mão, não pode estar impedido. Tem não pode ter 40 jogadores de um lado e só 10 do outro. Tem regras, e as regras têm que ser cumpridas. Os fins na política têm, definitivamente, que deixar. Mas isso aí, a Argentina é um grande exemplo da incoerência e da ignorância do povo, né? Hoje, o sistema de esquerda da Argentina é o peronismo. Né? Só que eles gritam e deblateram a toda a goela, fora o fascismo. Juan Perón era fascista. O governo de Juan Perón era nacionalista, ele era militar, nacionalista. E ele era fascista, de Caníbal de Saburá. Aliás, a Argentina foi onde pegaram Adolf Eichmann e levaram para Israel, lá naquele tribunal um pouco estranho lá, que acabou sendo condenado a morte. Um grande número de nazistas veio para cá. Mas sem dúvida, Joseph Mengele morreu em Bertioga e entrou pela Argentina. A Argentina era amiga do regime nazista. Com quem no poder? Juan Perón. Pois hoje é engraçado. Hoje ele é o pai dos pobres. Quem era pai dos pobres era Evita, que se transformou em santa antes de morrer. E depois o cadáver dela perambulou por 20 anos, com situações, inclusive, inimagináveis. E o povo bate palma. E que desserviço a Rede Globo de Comunicação, pelo programa Fantástico, tem feito numa reportagem tendenciosa ao governo Milei. Por quê? Porque tem que se ouvir os dois lados. Os dois lados. Tem que abrir o contraponto. E o especial de 2 capítulos, não sei se vai ter o terceiro, do Fantástico, só escuto o lado contra o Milei. Só contra o Milei. Que eu, sinceramente, como uma pessoa externa, não conhecedora e como não argentino, não sei. Eu acho que ele tá errado mesmo, pelo jeito. Porque eu só tô escutando um lado. Que é notícia bem atual, infelizmente já começa a dissintonia entre o governo federal e o governo estadual. O Lula agora abertamente critica o projeto do governo do estado a respeito das construções provisórias do Rio Grande do Sul. Sabia-se que isso ia começar a acontecer. E, gente, no fundo, quem efetivamente se rala é o povo. Na briga do Mar e do Rochedo, quem se ferra é o Marisco é o povo. Agora começa esse jogo de beleza, de projeto, quem tá mais ou quem tá menos. O Paulo Pimenta tá lá no Congresso, lá, dando explicações, 25 minutos, falando sobre isso. Isso, inclusive, é improbidade administrativa. Artigo 11, inciso 12, que é a autopromoção. Tratem de auxiliar o Rio Grande do Sul, de mandar a ajuda prometida para cá e não ficar brigando politicamente, brigando com interesses eleitorais. Tratem de fazer aquilo que foi comprometido com o Rio Grande do Sul. Eu acho que o Lula, na verdade, ele está vendo que lá na frente, quem vai ser também adversário para um projeto de eleição presidencial é o governador que falou, se auto-lançou. Bom, Praça Batista, muito obrigado pela tua presença, estamos chegando ao final do programa, e passa rápido, né, quando a gente está com 2 gigantes aqui da comunicação, o Praça Batista e o Jurandir Soares. 15 segundos para a tua despedida. Eu só vou parafrasear um deputado, que eu não vou poder dar a identidade, ele disse que todo mundo reclama que o Lula está fora do país, mas isso acontece, quando isso acontece é muito bom, porque quando ele está no país ele só faz bobagem. É isso aí. E aí, Jurandir? Ele vai sair agora do país.